Agradecendo aí a todo mundo que está entrando já. Obrigado pela presença. Acho que hoje a gente tem uma coisa muito legal para falar. Tem uma presença da doutora Flávia Nascimento, que é uma pessoa muito bacana, que acabou de entrar. Acabei de ver a Flávia aqui. Flávia, me pede a autorização que eu já te coloco online aqui com a gente também. Boa noite, Elma. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Milza. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, brigadíssimo aí pelo convite e por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente, passando um pouquinho aí do que você sabe. E é uma coisa extremamente comum e que eu vejo muito na minha área hoje, das principais perguntas, que as pessoas ainda acreditam que qualquer dor nas pernas é uma dor de origem circulatória, é causada por varizes e por ser extremamente comum, e esquecem que nós temos vários outros causas possíveis, vários outros problemas que causam também, que cursam também com dores nas pernas. Então eu queria aí te agradecer muito por poder estar presente hoje com a gente, e eu queria que você se apresentasse com aquilo que você trabalha, né? Acho que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Eu sou médico vascular, eu trato essencialmente com doenças da circulação e principalmente a doença de varizes, que é o mais procurado hoje em consultório, que é uma doença da circulação das veias e que está diretamente relacionada com o envelhecimento. E é uma das principais causas de dor nas pernas, mas não é a única causa de dor nas pernas. E por isso que hoje nós temos, então, essa presença ilustre da doutora Flávia, para poder explicar para a gente quais outras causas de dor e principalmente as doenças reumáticas, as artrites, as artroses, a fibromialgia, que incomodam tantas pessoas e muitas dessas pessoas não sabem, às vezes, espera que eu saí daqui do lado, não sabem, às vezes, como proceder. E isso é muito importante para a gente poder estar mostrando isso aí. Joia. Bom, enquanto você está aí, Perfeito, voltei. conseguiu. Sim, Pode se apresentar, imagina. por favor, para a gente, então, Flávio. Tá dando algum Acho que probleminha seu, aqui que eu não sei o que é. acho que seu engraçado que parece assim uma imagem fixa, né? Tipo assim, uma foto, alguma coisa assim. Resolveu? Agora essa Pronto. imagem fixa ficou. Agora resolveu. Ótimo. Ah, ótimo. Beleza. Ótimo. Pode se Bom, apresentar, meu bem. primeiro vamos agradecer, né? Todo mundo que está Sim, entrando aqui. Eu acho que é uma curiosidade grande, a gente vai conseguir esclarecer bastante a dúvida do pessoal, receber muitas perguntas. E no meu também. dia a dia tem muitas perguntas também que muitas eu nem sei responder, né? Sim, sim. Sou Flávia Nascimento, trabalho com reumatologia e dor. E quando a gente fala de dor, a gente pensa em qualquer coisa, né? Fala que qualquer coisa que está no nosso corpo pode doer. E essa Sim, confusão que a gente tem, às vezes, até dos profissionais mesmo, de dor nas pernas, eu acho que não só varizes, né? Dor nas pernas, a gente precisa sim, desmistificar isso aí um pouquinho, até para a pessoa saber qual profissional procurar, achar a causa e ter a melhora, né? A melhora sim. significativa, e não só ficar tomando remédio a vida inteira sem resolver nada, né? Obrigada Exatamente. pelo convite. E ainda mais nesse frio, né? Porque agora, principalmente em Belo Horizonte, esfriou bastante e as dores se confundem, né? E é muito comum chegar em pacientes em consultório hoje e relatarem isso: olha, doutor, tinha uma dor, mas agora ela está pior, agora ela piorou nesse momento, né? E às vezes até a dor dessa paciente não tem nada a ver com circulação, né? E como a gente trata pessoas que estão também, a doença de varizes ela tem uma relação direta com o envelhecimento, ou seja, acima de 50 anos, 50% da população tem doença de varizes. E acima de 70%, de 70 anos, 70% da população tem doença de varizes. E aí vai bater de encontro com também outras doenças, né? Eu costumo dizer que a perna não é só circulação, que a perna tem músculo, que ela tem osso, que ela tem articulação, que ela tem nervo, e tudo isso pode provocar dor. E eu costumo dizer que essa é a famosa dor da junta. Falar dor de junta, que junta tudo e dói. Junta dor de músculo atrofiado por falta de uso, usa dor de inflamação das articulações, junta dor de um nervo que pode ser, por exemplo, reflexo de um problema na coluna. E Uhum. tudo isso tem que ser entendido para um paciente, para uma pessoa como um todo.
né? Porque a gente não trata órgãos isolados. A gente Isso. não trata só uma perna, a gente não trata só um coração. A gente trata pessoas, e pessoas que sofrem. E que, para ser entendido além disso, e a gente poder levar conforto, porque grande parte dessas doenças, inclusive, não tem cura, a gente precisa deixar claro para eles qual o caminho seguir e, primeiro, entender o problema dela. Porque depois que o diagnóstico é firmado, fica mais fácil de tratar. Mas o difícil mesmo é fechar isso aí. Não é verdade? Você tem visto isso também no seu consultório, com essa questão do frio chegando e tudo? Muito, muito. E eu percebo muito, achei legal essa interação nossa, porque muitos, mas assim, acho que incontáveis pacientes chegam para mim que já passaram com vários médicos, inclusive o vascular, né, o angiologista, aí chega com 3, 4 duplex láser e nada. Ou às vezes tem uma alteração que não justifica aquela dor. E aí, às vezes, o Exatamente. colega não tem aquela preocupação assim, olha, vou te encaminhar para um próximo passo. Às vezes, não, ó, não é nada da minha parte, então eu não sei o que que é, né? E isso é bom. Exatamente. Essa coisa de estar com um colega, de tentar resolver o problema do seu paciente, mesmo que não seja da sua área, é muito bacana. Porque a gente está aqui para isso, É, né? Não é só para tratar, igual você falou, uma perna, ou um braço, um ombro, a gente não está aqui para isso. Mesmo que não sem seja da dúvida. sua competência, talvez você possa direcioná-lo melhor para não passar por mais 5, 6 médicos e continuar tendo a mesma resposta. Eu achei bacana isso. Perfeito. E assim, só para quem não sabe, o duplex é o ultrassom vascular, um tipo de ultrassom que vê a circulação e que vê se essa pessoa tem algum problema na circulação. Ou seja, será que o sangue está circulando normalmente ali ou está tendo algum acúmulo de sangue? Porque a explicação da dor, da fisiopatologia, ou seja, da dor na doença de varizes, ela se dá principalmente porque aquelas veias, elas se inflamam por dentro. Na verdade, as válvulas das veias que funcionariam como portas unidirecionais, ou seja, o sangue só deveria subir de volta do pé para o coração, existe um problema ali, uma inflamação nessas válvulas que permitem que o sangue volte. E o sangue se acumula. E por isso que é comum que a dor de varizes seja aquela dor mais no final do dia, aquele peso, aquele cansaço depois de trabalhar, que comumente leva as pessoas a botarem a perninha para cima para descansar, que melhora com repouso, que melhora com a perna para cima, que piora com o trabalho, porque nós trabalhamos às vezes muito tempo em pé, ou às vezes muito tempo assentado. Então, tudo isso tem uma relação direta. E às vezes aquela dor bem localizada, aquela dor associada com inflamação naquele ponto específico, tem uma outra causa. E é muito comum isso hoje em consultório. Falava, eu explicar isso, olha, aqui nós vamos precisar de uma ajuda. Tem pessoas que entendem disso melhor que eu. E muito provavelmente na sua idade, ou pelo tipo específico de dor que você está me contando, eu estou achando que tem algum acometimento osteoarticular, ou aquela pessoa, e eu chamo muita atenção para isso, que é muito comum. A pessoa vem para mim assim, onde que dói na perna? Dói tudo. Não, doutor, dói minha perna inteira. Ó, e vou te falar mais, não é só a perna que dói. Dói a perna, dói o braço, dói o corpo inteiro. E aí, e também hoje, e até te confesso que hoje em dia, não só o duplex, né, que é o ultrassom vascular, que mostra se está tendo um acúmulo de sangue nas pernas, eles também viram para a gente e falam assim, olha, eu já fui em vários médicos, eu tenho fibromialgia, eu tenho reumatismo no sangue, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu tenho que resolver isso. E é esse que é o momento, né? Falar, olha, vamos pensar o seguinte, vamos tentar aliviar aqui o que a gente consegue, e se tratando a circulação a gente melhorar aí 30, 40, metade da sua dor, por exemplo, nós vamos continuar com a ajuda do reumatologista, vamos entender essa questão, será que tem uma fibromialgia associada, será que tem alguma coisa que a gente pode usar junto e tratar você como um todo, né? Como eu disse antes, nós temos que ter um cuidado, porque somos formadores de opinião e as pessoas contam muito com a gente quando elas nos procuram e falam, elas querem saber um alívio para aquilo, né? Então, assim, é uma coisa extremamente comum. E fibromialgia, talvez hoje, seja disparado o que eu mais tenho hoje em consultório de procuras. E foi muito interessante porque no Instagram muitas pessoas perguntaram sobre fibromialgia. Vocês vão falar sobre fibromialgia, assim, olha, eu tenho uma pessoa que sabe muito mais do que eu, que é muito mais qualificada para poder falar. Eu acho que você podia explorar um pouquinho isso assim, sabe? 2 pontos importantes que você falou que eu achei legal a gente frisar. Primeiro, se eu tenho uma doença, não quer dizer que eu não possa ter outra. Então, às vezes eu posso ter, sim, lá minhas varizes e posso ter uma doença reumática, né?
Se não era fácil, tinha hipertensão e nunca mais adoecia. Aí isso é legal, né? Mas infelizmente não é assim. E segundo ponto que eu achei legal antes da gente começar, da fibromialgia especificamente. A gente tem que lembrar que a dor da varizes, digamos assim, né? Vou falar um termo varizes, ela é contrária à dor da doença reumática inflamatória. Então, a varizes piora no fim da tarde, a doença reumática vai piorar pela manhã. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo em repouso. Então, não adianta eu ficar lá paradinha ou botar a perninha para cima que não vai resolver. Então, essa é uma diferença. Segundo ponto, a dor da doença reumática, ela não vai piorar, por exemplo, com o calor. Porque a varizes pode piorar, pode ficar aquele pezinho de pilão que eu falo, né? A flor do dedinho Exatamente. lá e tá lá. Então, Às vezes um é outra linfedema diferença importante. associado. Perfeito. Exato. E aí a dor da doença inflamatória, doença reumática, ela vai ser pior no frio, que é o contrário da doença, vamos dizer, da Absolutamente. varizes, né? Então, Isso são pontos mesmo. importantes que o paciente pode identificar. E eu não digo não só para procurar o profissional correto. Às vezes eu tenho as duas, posso ter as duas coisas para eu saber qual dor está me incomodando naquele momento. Porque se eu tratar a dor da artrite reumatoide como sendo uma gripe, eu não vou resolver nada. Então, quando você se conhece, você consegue passar isso para o seu médico assistente e consegue melhorar. Se você não trata o mal pela raiz, não funciona. Como você falou, a fibromialgia, tudo dói. Eu falo que só não dói o fio de cabelo, porque o couro cabeludo pode doer, infelizmente. Já tive pacientes que não penteavam o cabelo porque tinham dor, encostava para fazer um rabo de cavalo, prender o cabelo, doía. Então, É, quando o paciente, sim, quando o paciente começa a se conhecer, ele sabe do que está doendo hoje, o que doeu ontem, para quando ele procurar ajuda, ele te passar isso corretamente, né? Não tem uma maquininha que mede dor. é fantástico você falou, e olha que conhecimento legal que você está passando aqui. Como que é o oposto mesmo, né? O meu paciente é aquele paciente que sente dor depois do trabalho, porque quando ele dorme, melhora a circulação, ele acorda bem, ou pelo menos na maioria das vezes. Em casos mais avançados, às vezes já dói o tempo inteiro, dói dormindo. Mas é muito interessante isso. Normalmente o paciente acorda bem. E no seu caso, é exatamente o contrário. As doenças reumatológicas, a pessoa acorda pelo repouso, pela falta de movimentação, ele acorda com a dor. Então é um conhecimento muito legal para pessoa leiga, que não é da área, pelo menos ter uma direção, né? Olha que coisa bacana. E você falou uma outra coisa também que é interessante, o repouso. O repouso é uma coisa que é ruim para a doença reumática. E olha que interessante para a gente, eu costumo falar que circulação tem tudo a ver com movimento. Então, olha, vai movimentar, porque movimentando que a coisa melhora. Né? E é muito isso. E nós estamos vivendo essa realidade hoje na época de quarentena. Né? As pessoas estão cada vez mais quietas em casa, com limitações, a academia está fechada, tem medo de ir aos parques, tem medo de se exercitar, e nós estamos, e além do frio, nós estamos vivendo isso, essa realidade. Então, assim, acho que é de muito conhecimento isso que você passou para a gente, e é uma dica muito simples, muito prática para ser usada. E o que eu vejo na minha prática, você falou muito bem essa questão do dói até o fio de cabelo. As pessoas sentem dor durante o exame físico, durante um mínimo duplex nas pernas, que a gente faz ultrassom com a pessoa em pé, e aperta aquele músculo, malaxa aquele músculo, para que o sangue circule e a gente testa esse sangue lá em cima através do ultrassom. Só de encostar na perna do paciente, ele já sente dor. Então, ele, em qualquer lugar, doutor, não pode encostar em nada, qualquer lugar dói. E nós estamos falando de doença muito comum, muito frequente, né? E os diagnósticos, às vezes, estão passando por despercebidos, né? Então, assim, muito legal isso aí que você falou. E, assim, acho que não teria como ser melhor. E a questão hoje do inchaço que a gente tem visto nas pernas, as pessoas cada vez mais com perninhas inchadas mesmo, e às vezes já até estão acordando já com perna inchada, que já é um estágio mais avançado. Mas assim, e você vê como que os sintomas realmente eles se misturam. E a avaliação, nada substitui a avaliação do profissional para poder fechar. Né? Achei assim, muito legal isso aí que você falou, sabe? Exatamente. E você tem visto isso, nesse momento tem aumentado essa procura maior para você em consultório, a fibromialgia. Até queria aproveitar que tem uma pessoa que está nos ouvindo aqui, obrigado por estar nos ouvindo, perguntou qual é a diferença de
fibromialgia e reumatismo. Uhum. Eu adoro essa palavra. É uma relação de amor e ódio, essa palavra de reumatismo para mim, sabe? Fala que paciente meu não fala reumatismo. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho. Não existe doença que chama reumatismo. A gente tem mais de 150 tipos, eu poderia citar até mais de 200 tipos de doenças reumáticas. Sim. E reumatismo é um termo antigo, que fala que se tivesse só reumatismo no osso ou no sangue era fácil, nem precisava de mim, né? A gente É já tratava muito com comum. bezetacil, E que era pronto. assim. Né? E tá ótimo, vai melhorar e não melhora nada. Como Só foi existe tratado durante muito tempo, né? Vamos deixar bem claro. décadas, Tanta décadas. gente que tomou Bezentacil muito tempo achando que ia tratar o reumatismo no sangue e a coisa... O reumatismo, gente, na verdade, quando as pessoas falam que querem envolver uma série de doenças, não é isso? Isso. E assim, eu acho que eu não sei se você sabe a origem desse termo reumatismo no sangue e no osso, né? Sei Daquele não. exame Pode ASO, falar. Sim, o ASO. antistreptolizinol. Antigamente só existia ele. Aí a criança inflamava muito a garganta, todo mês estava a mãe dele lá levando a criança, fazia um ASO e óbvio que ia dar elevado, porque estava com uma amidalite, é claro. Até mais de 4 semanas depois da amidalite pode dar elevado. E aí olhava, seu filho tem reumatismo no sangue, porque deu ASO elevado. Olha pra você ver. Fez ASO, não deu elevado, mas tem dor, inflama muito a garganta, é só no osso. Como é que trata? Tudo Bezentacil. Olha pra você ver. Só Vendo? uma doença reumática que a gente trata com Bezentacil. Uma. Olha pra você ver. Então, assim, e isso é tão interessante se passar, porque até no próprio meio médico isso se confunde, né? E eu não só vi pacientes falarem que têm reumatismo, como médicos falarem que pacientes têm reumatismo, e não se especificar diretamente ao subtipo de doença reumática, né? A confusão e a semântica dessa confusão é que reumatismo é muito fácil falar em reumatismo, falar que fala muita coisa, ao mesmo tempo não fala nada, Exato. né? E a gente tem os subtipos que são melhor tratados da melhor forma. E a fibromialgia, eu acho que seria interessante você falar, porque foi muita gente perguntando sobre fibromialgia. E talvez das doenças reumatológicas, aqui tirando como a gente trata de trombose também, e tem aquelas alterações, às vezes as trombofilias e outras questões que a gente pede sempre ajuda aí, às vezes de um reumatologista, para poder ajudar também na condução junto. Fibromialgia talvez seja a principal hoje que eu tenha, que eu possa citar assim de ver, sabe? Eu não posso te afirmar que é a doença mais frequente, porque as osteoartrites são mais frequentes do que a própria fibromialgia. Mas eu posso dizer que é uma das mais frequentes, até pela associação dela com várias outras doenças reumáticas ou não, né? Se a gente for pensar em doenças que a fibromialgia pode estar associada, nossa, são dezenas. Sintomas da fibromialgia, mais de 40, que as pessoas podem apresentar, às vezes os 40, infelizmente. Né? Então, é uma doença que ela nem é uma doença, ela é uma síndrome, né? Eu me corrijo o tempo inteiro, porque a gente fala doença, mas é uma síndrome. Eu tenho tantas variáveis dela, e tem tantas outras que podem, falo que é naquele mosaico, né? Aquela, por exemplo, síndrome miofascial, eu falo, tem autores que falam que é a mesma, que é uma variante da fibromialgia, outros falam que é uma doença completamente diferente, hipersensibilidade central. Então, a gente tem tanta coisa que está ali associado, e muitas vezes o paciente recebe esse diagnóstico, esse estigma da fibromialgia, porque tem, às vezes, um perfil fibromiálgico, que eu brinco. Esse paciente não tem fibromialgia, mas ele tem aquele perfil fibromiálgico, e já é taxado como fibromialgia. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Existe exame? Não, não existe exame. Eu falo que o diagnóstico é uma boa conversa com quem está à sua frente. Então, por que pede exame? Porque eu tenho tantas outras doenças que podem simular a fibromialgia. Tireoidopatia, por exemplo, quem tem hipotireoidismo pode simular uma fibromialgia. Hipovitaminose pode simular uma fibromialgia. A dor das outras doenças inflamatórias, artrite reumatoide, espondiloartrite, né, que o protótipo seria espondilite anquilosante, pode simular uma dor da fibromialgia e pode vir junto com ela. Então, é se conhecer. Ótimo você falar disso, porque a Márcia acabou de perguntar aqui, ó.
Márcia Assunção. Doutora, quanto a espondilite anquilosante, porque o diagnóstico é tão difícil, foi o que você acabou de falar. Né? Sim, Normalmente sim. são diagnósticos de exceção, depois de descartadas várias outras coisas, e nada substitui o próprio médico, a conversa, o entendimento dos sintomas. Não tem um exame específico para falar. E eu vejo aqui também, em consultório, às vezes pacientes com doenças reumatológicas que pegam em coluna, como espondilite anquilosante e outras coisas, com dores nas pernas, dores referidas. Né? Não tem Sim. problema nenhum na perna, o exame está totalmente normal. Mas a hora que você vai entender um pouquinho, essa é uma dor que está em outro local. Essa dor está ali na coluna, é uma dor inflamatória, e essa pessoa vem me procurar, porque afinal de contas, dor na perna é coisa do angiologista. Né? Dor na perna, tem que procurar um angiologista rápido. E isso para mim é muito bom você falar, Flávio, porque gera para mim um aprendizado. Né? E a gente conversando essas coisas, é mais fácil até eu mostrar de uma forma que a pessoa entenda que aquilo que ele está me referindo não é o reumatismo, mas faz parte de uma síndrome de várias outras doenças que podem cursar com dor nas pernas. Eu também acho que dor nas pernas não é uma doença, é uma característica comum de inúmeras doenças. Hoje, eu te confesso que o que eu mais tenho em consultório das dores nas pernas é a questão, principalmente, da atrofia muscular por falta de uso. Né? E até agradecer a Andressa aqui, que está entrando também. Eu sou fisioterapeuta e analiso o perfil da fibromialgia, indica um reumatologista. E olha, para nós é um desafio, Andressa, porque hoje, quando você conversa, uma boa conversa, e você pergunta, você faz exercício físico? Não, doutor, estou parado aí há 2, 3 anos. Com essa quarentena, então, eu não saio de casa, não saio do sofá, não saio da cama. E esse músculo parado, que não está sendo utilizado, esse músculo enfraquecido, ele vai, invariavelmente, em um momento de exceção, onde vai fazer um esforço maior que o habitual, vai cursar com dor, vai cursar com inflamação, vai cursar com limitação da movimentação. E será que essa pessoa tem uma doença de verdade, uma doença circulatória, uma doença reumatológica? Ou será que é simplesmente atrofia por falta de uso, né? Ou por desuso que a gente fala. Então tem sido sim um desafio. E aí eu te pergunto, para entrar um pouquinho mais, já que a gente está falando um pouquinho do tão complexo que é fazer o diagnóstico de tantas doenças e que precisa de uma conversa aprofundada, o que você pode falar hoje sobre tratamento? Tratamento da fibromialgia, tratamento da espondilite anquilosante, o que isso tem melhorado e evoluído nesse sentido? Então, bom, tratamento eu falo que não adianta a gente passar anti-inflamatório só remédio para a dor. No meu consultório, primeira consulta, o paciente raramente sai com mais um medicamento para a dor. Por quê? Ele já vem tomando tanto, vou passar mais um. Então, a gente escolhe o que ele tomou até hoje. O que mais te resolveu? Ah, foi a dipirona 1 grama. Jóia, você vai manter isso aqui até você voltar comigo e dar o seu diagnóstico. Porque não adianta eu só passar medicamento. Eu tenho que saber qual que é o problema. Se eu não trato a raiz daquela árvore, se eu só ficar lá cortando folhinha em cima, eu não resolvo nada. Eu falo, posso muito bem, seria muito mais fácil eu virar e falar assim, toma esse remedinho aqui, toma isso aqui. Não, não. O paciente tem que saber o que ele tem e a partir dali tratar. Graças a Deus, eu falo que de 10 anos para cá, a gente evoluiu muito em tratamento de todas as doenças reumáticas. Todas. Porque antigamente era realmente sais de ouro, que a gente contrabandeava, que não era aceito no Brasil, não podia fazer. Então, os pacientes traziam de fora. E aí, clandestinamente, a gente fazia. Não é da minha época. Anti-inflamatórios e corticoide e cloroquina, não era nem a hidroxicloroquina, né? Eu falo que é a prima pobre da hidroxicloroquina, que é a cloroquina. E não tinha mais nada, o paciente ficava refém disso. E de alguns anos para cá, acho que principalmente de 10 anos para cá, a gente tem conseguido tratar muito melhor. A gente pega emprestado de outras especialidades os medicamentos, exceto os biológicos, né, que são medicamentos mais novos e que foram feitos mais especificamente para a doença reumática, mas a gente pegava emprestado o metotrexato, por exemplo, da oncologia, numa dose menor, a gente via que servia para o doente reumático. Então, a gente pegava emprestado. Os antidepressivos na fibromialgia, por exemplo, eu falo, a gente usa o antidepressivo como antidepressivo? Muitas vezes não. A gente usa para tratar a fibromialgia, porque o mecanismo de ação daquele medicamento vai ajudar naquela fisiopatologia.
Então a gente sai pegando emprestado os medicamentos. A própria cloroquina, né? Cloroquina antigamente, que veio, que foi o que iniciou, ela foi para quê? Malária. Fala que a gente pega emprestado um pouquinho de cada um e vai guardando e vai associando no que a gente precisa. Já os imunobiológicos são medicações mais novas, mais caras até. A gente tem que pedir geralmente pelo governo, que são medicações que custam aí 4, 10 mil reais por mês. Elas foram feitas pra gente inicialmente. E aí depois tem alguns dermatos que pegam emprestado hoje em dia, tem alguns gastos que pegam emprestado. Mas a gente tem hoje muita opção de tratamento, muita. Fala que nenhuma doença reumática hoje tem somente um medicamento para tratar como era antigamente, né? Olha que interessante, porque parece aquela receitinha de bolo, né? E o que eu via isso muito era isso. O paciente tinha uma doença reumatológica, usava um anti-inflamatório não esteroide, na maioria das vezes usava um diclofenaco com associações, né? Porque tem 1 milhão de associações, complexo B para aquilo, para melhorar a coluna, isso, aquilo. Aí não estava melhorando, associava um relaxante muscular. Aí também não funcionava, doença característica inflamatória, tipo. Aí chegava-se à conclusão que aquilo não era só muscular agudo, que era uma doença crônica inflamatória. Aí iniciava com pulso de corticoide. E aí, ótimo, lindo, né? Melhora na hora, mas depois para tirar. E os efeitos e a toxicidade do corticoide. E por quanto tempo essa pessoa vai usar corticoide? Não sabia responder essas perguntas. E aí eu até vi outra pergunta muito legal aqui, que a gente associa também, que aí vem um pouquinho de Crohn, um pouquinho de retocolite, que as pessoas usam os imunossupressores, como infliximab e esses outros que você colocou. E aí a gente começa a entender que a gente não precisa de drogas novas. A gente precisa saber usar bem as drogas que a gente já possui. Né? Você vê, a hidroxicloroquina, a cloroquina, elas já estão aí há muito tempo. Né? Ela não é uma coisa que está aqui, acho que eu sumi de novo. Ela não está aqui há muito tempo, né? Mas agora, o interessante que eu chamo a atenção, acho que saiu, né? Agora voltou. Voltei? Voltou. Porque eu vou respondendo a pessoa aqui que vai me... Às vezes eu acabo Mas saindo tem aquela um tela do pouquinho. seu lado, assim, ó, também. Tem aquela telinha, Tem a a tela telinha? Sai anterior lá. ficou pequenininha do seu lado. Sinceramente, não sei como tirar isso aqui. Bom, mas Eu então... nunca fiz, pois é. Eu estou respondendo a turma aqui, eu vou respondendo, aperta em alguma coisa, esse negócio aparece. Pronto. Bom, não sei. Mas, assim, para não perder um pouquinho o foco, é muito interessante isso, porque é tão comum hoje as pessoas chegarem com essa receitinha de bolo, né? Do corticoide ou simplesmente do relaxante muscular e agora com essas medicações que a gente fica às vezes sem saber até onde. Eu, particularmente, eu te digo que eu tenho muita dificuldade. E eu tenho a grande vantagem da minha área, né? Eu como com uma formação em cirurgia vascular, e eu saí também da minha faculdade, da minha residência de cirurgia vascular há mais de 10 anos, e a gente, para nós, a coisa era muito fechada. Olha, se você tem varize, você tem que operar. Se tem problema na safena, arranca a safena fora. E graças a Deus as coisas melhoraram a tal ponto que hoje 90% das pessoas que eu trato em consultório, com tratamentos sem cirurgia ou minimamente invasivas, à base de laser. Ou seja, a coisa evolui, ela tem que evoluir. Mas o laser não foi lançado agora. O laser sempre existiu. Na verdade, ele simplesmente foi aprimorado. Como essas drogas, que são muito usadas também na reumatologia, mas, ou seja, numa dose certa, de uma forma certa e sem expor o paciente aos malefícios do uso crônico de corticoide durante muito tempo, né? Era extremamente comum eu ver isso em consultório, pessoas que já usavam corticoide há muito tempo. Escuta, mas quem está controlando o seu corticoide? Quem está te essa dose? Ah, não, eu comecei a usar, vi que o trem funcionava e estou usando direto, não paro, não, doutor. Né? Eu já peguei pacientes tomando corticoide há mais de 20 anos. Pois é, mais de 20 anos, assim, dá desespero de ver. Você fala, espera aí, tá, mas e aí, qual doença você tem? Não sabia. Já veio com várias outras doenças causadas pelo corticoide, porque o corticoide é uma excelente droga, um excelente medicamento. Sim. Excelente. Tem coisas que só ele vai resolver. Eu falo que ele é aquele medicamento que apaga o fogo. Aquela doença recidivou. Eu preciso de algo que faça efeito rápido, é o corticoide. Mas ele não é para o resto da vida. Eu vou dizer que acho que eu não me recordo de um paciente meu que esteja usando corticoide assim
pro resto da vida, não me recordo. Porque se está precisando do corticoide, é porque a imunossupressão não está bem feita. E a doença não está sendo controlada. Então, Olha que interessante. aí você vê um paciente com 20 anos tomando prednisona, 20 miligramas por dia ou mais, quando ele tem mais dor, já com uma diabetes, hipertensão, osteoporose, catarata, glaucoma. Peraí, vamos lá, vamos começar a consertar as coisas. Inchada, inflamada, toda retendo líquido, retenção de líquido enorme. Eu vejo isso muito. Eu vejo isso muito em consultório. Aí começa a vir alteração aí de suprarrenal e de tudo, bloqueio de eixo, né? Perda de cabelo. Então, assim, é realmente algo que deve ter assim, um pouco mais de cuidado. Porque, como você disse, eu sempre tive comigo também, corticoides é para fase aguda. É para tirar aquela pessoa da fase aguda. Passou da fase aguda, vamos controlar de outra forma. Né? Vamos pensar em outra forma melhor de tratar. Eu hoje, e eu acho que você pode falar um pouquinho a respeito disso também, nós estamos vivendo e vendo pacientes cada vez mais inflamados. E eu não estou dizendo só por uma doença osteoarticular ou por uma doença autoimune gerando inflamação. Eu estou falando também por questão alimentar. As pessoas estão se alimentando mal. As comidas estão cada vez mais gostosas, mais palatáveis, elas estão se alimentando cada vez pior e estão hiperinflamadas, né? Com alimentos extremamente processados, riquíssimos em carboidratos processados, riquíssimos em açúcares em geral, em sódio em altas proporções, com concentrações equiparentes de sódio e açúcar para que fique gostoso, mas que ao mesmo tempo essa pessoa chega para mim retendo um líquido exagerado e você vira para ela e fala assim, escuta, você está botando muito sal na comida? Você come muito sal? Não acrescento sal. Tá, mas e isso que você come? Essa bolacha, esse pão, esse bolo, esse biscoito? Isso é puro sódio. E essas pessoas chegam inflamadas. Então eu hoje vejo que essas pessoas às vezes extremamente inflamadas, com simples cuidados nas dietas, eu vejo melhoras importantes, principalmente relacionadas à circulação. É quando a gente dá uma dica básica e fala, a partir de hoje, você vai comer só o que tem no sacolão e o que tem na feira. Então, frutas, verduras, alimentos naturais, alimentos in natura, nada de processado, esquece o supermercado, vai no supermercado só para comprar produto sanitário, que você não vai achar em outro lugar. Mas comida é local para você comer, é no açougue, é para você comer no sacolão. Comida de sacolão de açougue não vai te fazer mal. Experimenta. E essas pessoas passam um tempo, essas dietas, vamos dizer assim, que tirou essa inflamação e elas melhoram. Melhora o inchaço, melhora a retenção de líquido, perdem peso, melhora a circulação. É impressionante como você vê que essas pessoas têm uma melhora importante. E às vezes tem pessoas que só por um erro alimentar estão tomando corticoide, estão tomando alimentos, estão tomando medicações, né? Não é mais fácil tirar do alimento que está causando inflamação ou dar um anti-inflamatório pesado, extremamente tóxico, para combater a inflamação que ela está tendo através dos alimentos. Você tem visto isso também na sua clínica? Ou seja, essa relação de alimentação com piora de doenças vasculares que eu vejo e relação de alimentação com doenças reumáticas? Muito. Essa inflamação crônica de baixo grau, essa inflamação subclínica, né? A gente fala inflamação estéreo, ela é muito comum, não só em relação à alimentação, mas a própria doença reumática inflamatória já é uma doença inflamatória crônica. E aí a pessoa coloca o alimento ruim, que faz mais imunocomplexo, que faz mais alteração articular, além de piorar a doença dela de base, que seja uma artrite reumatoide, que seja um lúpus, ela consegue ainda ganhar peso, que a obesidade traz mais inflamação crônica e fica essa bagunça. Eu tenho pacientes que, sabe quando falta aquela cereja do bolo para melhorar? Falta um pouquinho só. Tá lá com medicação controlada direitinho, tá tudo bonitinho, sem corticoide, mas vez ou outra tem uma crise, melhorou a alimentação, ficou perfeito. Começa a reduzir medicamento. Então, descasque mais e desembale menos, né? É fantástico isso. Porque isso não tem jeito. Eu costumo deixar isso bem claro. O paciente que chega às vezes com sobrepeso ou com obesidade no consultório, eu costumo dizer, gente, a obesidade é sinônimo de inflamação. Tem alguma coisa errada. Você está retendo líquido, vamos tentar melhorar um pouquinho, vamos pedir ajuda do nutricionista, vamos pedir ajuda, se for o caso do endocrinologista, mas se está
com um sobrepeso aumentado, com obesidade, não tenha dúvida, não adianta só tratar as pernas. E é muito importante, porque como eu tenho uma parcela grande da população, e cada vez mais a parcela da população de sobrepeso e obeso vem aumentando, e eles nos procuram muito em consultório, com dores importantes na perna, e é um desafio para a gente, Flávio, virar para eles e explicar, olha, sua perna pode estar com as maiores alterações no exame, mas dentro da sua barriga que está o problema. Porque esse aumento da pressão abdominal é que atrapalha que o sangue que volta das pernas que chegue no coração. Então, essa hipertensão abdominal, esse aumento da pressão abdominal está me atrapalhando. Eu posso tirar todas as suas varizes, fechar suas safenas, tirar qualquer ponto circulatório e complicado. Mas se não tratar esse sobrepeso, essa hipertensão abdominal, nós não vamos ter uma melhora. E eu tenho batido muito na tecla, eu tenho um carinho muito grande com esses pacientes que me procuram, porque a gente precisa tirar essa coisa do estigma de quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, uma pessoa que que é preguiçoso, olha, como é que chegou nesse nível? Ou que simplesmente é uma pessoa assim, olha, isso é falta de vergonha. E a gente tem que entender a obesidade e o sobrepeso como uma alteração de múltiplos interações, principalmente endocrinológicas, as pessoas têm alterações hormonais. Nós vivemos num mundo que fala tudo sobre a questão de engordar. É muito fácil engordar hoje em dia. As comidas estão muito gostosas, né? E hiperpalatáveis, e é muito fácil perder o controle na época de frio dessa, no momento desse. Então, assim, é algo que não tem como mais fugir. Não dá para tratar também só com remédio. A gente tem que controlar a alimentação. Não é isso? Não, exatamente. Se não, eu falo para os meus pacientes, se não tiver exercício físico, uma alimentação adequada, não adianta. Vai voltar comigo 59 vezes e não vai resolver. E chega uma hora que vários pacientes falam assim, olha, ou você faz o dever de casa, ou não adianta voltar mais, porque não tem mais o que eu possa mudar para você melhorar. Não tem jeito, eu acho que eu estou colocando combustível ruim para dentro e meu corpo vai funcionar bem. Não vai, não tem. É igual um carro, você vai lá e coloca gasolina adulterada, ruim, é baratinho, é bonito. Tá, mas e aí depois? Ele vai engasgar, ele vai estragar mais rápido. A mesma coisa no nosso corpo. Não adianta. Né? Chega uma hora que a gente não tem mais essa. Falo que eu tenho como orientar, eu não posso obrigar, mas o meu. E a partir dali, ele precisa fazer. Só te interrompendo um pouquinho, Flávio, eu queria agradecer e abraçar aqui pessoas ilustres, que todos são, mas tem umas pessoas muito legais que estão entrando aqui, e tem o Dr. Ari Brito lá de Patrocínio, meu colega e meu amigo pessoal, e quando eu disse que a gente ia fazer esse bate-papo hoje, ele falou, essa eu não posso perder. E eu fico muito feliz de ter uma pessoa do gabarito da competência dele, fico muito satisfeito que no interior de Minas, lá em Patrocínio, tenham pessoas tão bem formadas e tão bem classificadas para poder estar trabalhando lá. E uma dúvida que ele queria deixar com você, que queria te passar, ele pediu que a gente falasse um pouquinho sobre as úlceras. Úlceras de membros inferiores é um desafio, eu recebo muito paciente com úlceras, ou seja, já com estágios avançados, que podem ser de doenças circulatórias ou não. E aí ele até deixou uma questão, que é se as feridas, ou seja, se essas úlceras de membros inferiores, que já têm bordas necróticas, que já têm um estágio avançado, se corticoterapia seria interessante, se responde. Qual a sua opinião? E eu tenho certeza que também que úlceras de membros inferiores chegam para vocês, porque quando chega para a gente não resolve, a primeira pessoa que a gente manda é para o reumatologista. Olha, essa úlcera aqui eu não sei o que é, mas eu sei quem sabe. Vou te mandar para um bom reumatologista que ele vai poder avaliar um pouquinho aí se existe uma inflamação, alguma coisa associada a isso aí. Então acho que seria interessante você poder falar um pouquinho. Então, eu até tinha separado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que eu achei legal que você falou que a alteração vascular tá ali na válvula, né, que vai empurrar o sangue para cima, joia. Aí é da sua parte. Da minha parte, é a inflamação desse vaso. Porque essa úlcera está acontecendo por quê? Ela está acontecendo porque eu já não tenho mais uma veia competente ou uma artéria competente, ou ela está acontecendo porque eu tenho uma doença de base, por exemplo, um lúpus, que pode dar uma vasculite, está ali causando uma úlcera. Está inflamando aquele vaso, então uma inflamação de pequenos, médios vasos, até grandes vasos, dependendo do tipo da doença, né? Uma vasculite especificamente de grandes vasos, que está causando aquela úlcera. Muitas vezes chega para a gente
E a gente fala assim, peraí, o que pode ser essa úlcera? Não é só uma parte vascular, não é. Tem alguma doença inflamatória por trás. Qual? Em alguns casos, muitos casos, a gente pede até biópsia dessa úlcera, porque a gente não consegue, chega lá, tem tanta coisa junto, e às vezes está infectado, e às vezes não tem nenhum sintoma, nenhuma história, né, de doença inflamatória. E aí você fala assim, eu sei que eu não estou lidando porque o aspecto é diferente, né? O aspecto da úlcera é diferente quando ela é uma vasculite, por exemplo. A gente bate o olho e a gente vê que não, isso aqui não é só uma simples insuficiência venosa. Não é, não tem como. E confunde a gente. E às vezes a biópsia vai falar, ó, isso aqui é uma vasculite por uma leucocitoclástica, por exemplo, e aí o paciente, você vai investigar mais, tem um lúpus. Hoje mesmo eu atendi uma paciente lúpica, ela está comigo há 4 anos já, e vez ou outra ela abre algumas úlceras. E aí a gente fala assim, essa úlcera, e tem um lá comigo também, que nós atendemos ela da mesma forma, no mesmo dia, na verdade, né? E aí você passa aqui, não, isso aqui não é reumatológico, não é do lúpus, só fica tranquilo. Porque quando é do lúpus, a gente tem que fazer a corticoterapia. Geralmente, essa corticoterapia, ela não é até fechar a lesão, pelo contrário, é quando a gente vê que a doença está controlada. Às vezes, aumentar a imunossupressora, eu aumento lá uma azatioprina, ou penso, dependendo da úlcera, tendo um outro imunossupressor mais potente. E a partir dali, a gente começa a tatear, né? Fica com o vascular lá, cuidando da úlcera, vendo, diminuindo aquilo. Eu brinco que é cicatrizar de dentro para fora, né? E fica com Sim, a gente perfeito. controlando a doença que está causando a úlcera. Essa paciente mesmo, ela tem úlcera pelo lúpus e ela tem a úlcera já pela insuficiência venosa. Então, como a gente já conhece ela há muito tempo, a gente bate o olho e fala assim, vai falar, isso aqui não é para mim não, vai para a doutora Adriana. Aí ele bate o olho, não, isso aqui não é para mim não, vai para a doutora Flávia. E eu te pergunto, complicando aqui, tem algum corticoide que você usa, que você prefere de início, ou que é o mais comum que você usa, é a prednisona mesmo, ou você muda para alguma outra coisa? Eu gosto da prednisona porque eu sei lidar bem com ela. Não adianta eu passar um outro corticoide, por exemplo, que eu não tenho experiência. Eu vou Entendi. sempre usar o que eu sei usar. Pode ter um melhor, um pior, não importa. Se eu não sei como manejar, porque corticoide tem que saber muito bem como manejar. Senão você passa mais ou a menos e não resolve. Senão você passa mais e o paciente que está lá com uma úlcera vai ter uma infecção, porque você vai causar muita imunossupressão. Então, eu uso a prednisona. Eu, Flávia, eu gosto. É errado usar o outro? Também não. Mas é porque eu gosto. Como se eu estou tratando, eu vou usar o que eu tenho. A prednisolona, ela é excelente também, mas eu não tenho experiência com ela. Eu tenho muito com a prednisona. E eu sei tatear muito bem dose, porque a gente tem poucas opções de dose de corticoide. Então, esse tato com a dose também é muito complicado. E você saber fazer uma tabela para o paciente, fazer aquela redução gradativa, você tem que ter muita experiência. Então, para mim, a prednisona é tão boa quanto. Às vezes a gente tem que fazer venoso, aí vem metilprednisolona, né? Eu raramente faço venoso, mas tem casos que a gente precisa fazer venoso. Mas via oral, prednisona. Eu gosto. Mas não é errado Olha, fazer olha, outro. olha que interessante você ter passado isso pra gente, porque eu, particularmente, só tenho experiência com a prednisona e eu tenho em alguns casos mesmo, em poucos casos. Eu prefiro não assumir quando eu vejo que existe uma inflamação crônica e eu prefiro pedir ajuda. Eu tenho feito isso. É aquela coisa meio do dermatologista de biopsiar tudo e mandar para biópsia para ver se tem alguma coisa. Na nossa parte, às vezes eu vejo isso um pouco de questão, é o seguinte, porque a grande vantagem é que a gente faz uma avaliação vascular completa. Então Uhum. eu vejo se existe alguma coisa arterial. Se esse paciente não tem nada arterial, se as artérias estão boas, se o fluxo está chegando embaixo, é um fluxo bom, não tem o menor problema em biopsiar esse paciente. O problema é você biopsiar um paciente que tem um problema arterial. Você causou mais uma ferida e que a ferida também não vai cicatrizar. Então, Uhum. na nossa realidade, onde a maioria das vezes é um problema realmente circulatório, e a gente tem que ter esse tato fino para falar, olha, não, aqui é um problema inflamatório, além da questão da circulação, e muito manejo, porque antigamente o que a gente via eram esses pacientes com feridas com úlceras que se submetiam a cirurgias. Ele está inflamado e agora operado, não vai É. cicatrizar mesmo.
Como que cicatriza uma ferida que está inflamada? O ponto não pega, vai abrir, vai dar descenso e vai dar problema. Então, assim, queria agradecer muito a presença do Ari ter falado e que ele já falou que, olha, manda essa Reumato para patrocínio que ela vai resolver o meu problema. E isso, apesar de ser uma brincadeira, ele tem muita razão no que ele fala. Nós estamos precisando de bons profissionais no interior. E o Ari é uma pessoa muito diferenciada, que eu conheço, que trabalha. Então, isso aí é um elogio de grandes proporções, pode ter certeza. E essa questão mesmo do corticoide, foi muito bom você ter falado, porque a gente tem medo, às vezes, de sair da prednisona, porque é o mais comum, é o que todo mundo usa. O paciente já chega para mim usando esse remédio, né? E agora eu entendi o porquê, porque é difícil ter experiência de tatear outras drogas, né? E isso é fantástico, isso você colocou, e cada vez mais a gente precisa realmente aprender porque isso não está em livro, está em experiência pessoal. São anos de dedicação, de entendimento da droga, principalmente dos problemas que essa droga causa, dos efeitos colaterais, porque a hora que você usa uma droga e o paciente fala que sentiu isso ou aquilo adverso, você fala, ó, não é comum dessa droga, será que não é outro? Ou não, esse sintoma é muito comum, esse nós vamos tratar assim, dessa forma ou de outra forma, né? Então, assim, é muito, muito interessante isso aí que você falou. Infelizmente a gente não consegue responder as dúvidas de todo mundo. Eu tive várias pessoas que mandaram dúvidas pelo Instagram, outras pelo WhatsApp. Eu queria te falar que a sua especialidade é uma especialidade onde nós estamos carentes de bons profissionais igual a você, porque realmente é difícil de achar gente que dá essa abertura e que fala com essa espontaneidade, consegue passar essa informação para a gente de forma, olha, gente, aqui nós precisamos de alguém tem mais experiência nesse tato, nesse controle fino aí, né, o que a gente tem visto. Agora, eu acho então que a questão das úlceras, para finalizar, para amarrar isso aqui, de membros inferiores, ela continua sendo, sim, um desafio para todos nós, e ela precisa ser tratada com múltiplas disciplinas, né? Ou seja, interdisciplinaridade. Eu costumo dizer que um paciente chega com úlcera aqui para mim no consultório, ele no mínimo ele vai ter 2 ou 3 profissionais para tratar dele. Porque, primeiro, se ele tem úlcera, muito provavelmente tem um problema de bomba muscular. Bomba muscular de panturrilha, bomba muscular de pé. Esse paciente tem uma dificuldade para restaurar essa bomba que não consegue levar o sangue lá para cima. Então, precisa da ajuda de um fisioterapeuta. Muito provavelmente, quem tem também úlcera, ele também tem um problema nutricional, é muito comum. E aí, vamos corrigir? Você está se alimentando bem? Às vezes aquelas pessoas chegam emagrecidas, né? Ou às vezes também chegam com obesidade. Eu preciso da ajuda aí do nutricionista, além do fisioterapeuta. Então, ele já sabe e que, além disso, de drenagem linfática, além de reforço muscular, muitas coisas a gente vai ter que pensar junto. E o reumatologista também está aí para associar, e principalmente nos casos difíceis. E a gente recebe tanto caso que vem, às vezes, encaminhado por alguns colegas sem saber o que fazer, né? Eu recebi também um caso de uma paciente lúpica, recentemente, de um colega do interior, falou, olha, que eu não tenho ninguém para ajudar. E eu cheguei e falei assim, olha, eu também não sei o que fazer, eu preciso de ajuda, vamos procurar a gente. Então aqui pelo menos a gente tem essa grande vantagem, né? E assim, foi muito legal você ter falado nisso. Infelizmente, a gente vai batendo papo e a conversa é muito boa e vai passando. Eu queria te perguntar, nesse momento que nós estamos vivendo e escutando de tudo aí, voltando com quarentena, piorando com lockdown, então, eu queria te dizer como hoje você está conseguindo atender com tranquilidade, se hoje, quais são os cuidados que você está tendo e onde você está trabalhando. Meu grande desafio no início da quarentena foi, vou parar ou não vou parar? E eu nunca parei. Por que não? Porque eu pensei, nesse momento mais difícil, eu não vou deixar meu paciente. Eu não vou deixar meu paciente porque eu sei que se a doença reumática dele piorar, e caso ele venha ser infectado pelo vírus, vai ser muito mais grave. Então, o que a gente decidiu? A gente tomou algumas medidas, atender menos pacientes, com horário espaçado, com todas as orientações, evitar acompanhantes, para a gente conseguir continuar dando essa assistência. Então, hora nenhuma eu falei assim, não, eu vou desistir. Não, o paciente precisa de mim, e é nessa hora que ele vai precisar mais. Então, a gente está atendendo, lógico, com alguns cuidados maiores do que a gente já tinha antes, né? Isso aí
foi até uma coisa boa da quarentena, eu acho, sabe? Do vírus, ele tem nos ensinado muito, muito mesmo. Mas a gente Também está acho. atendendo. Meu Instagram tá super aberto para as perguntas que a gente não vai conseguir responder, que eu também tinha um monte aqui. Mas assim, Sim, podem mandar inbox para mim que eu respondo com o maior prazer. Acho que o Guilherme também, né, Guilherme? sem A gente dúvida, estou está à aqui para isso. disposição. A função disso aqui, né, a grande verdade, é passar informação de qualidade para as pessoas, né? Exato. Nós estamos vivendo um mundo aí das fake news, estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão propositalmente espalhando informações incorretas, querendo obter outros ganhos com isso, a gente sabe bem, mas o nosso objetivo aqui hoje é realmente mostrar que a gente consegue passar assim uma informação de qualidade, com gente que vive e que gosta do que faz, para que as pessoas sejam orientadas da forma correta de como proceder. Num consultório, eu te confesso que a gente, em um primeiro momento, a gente parou por um pouco tempo para poder adaptar a nossa clínica a essa realidade. Então, hoje, dentro da nossa clínica, a gente, todos os pacientes que chegam, a gente afere a temperatura, a gente oferece álcool gel. Os pacientes são pacientes, no máximo, um por hora, um a cada Isso. 40 minutos. Então, não existe aglomeração. O paciente entrou no consultório, ele saiu, a sala higienizada, especificamente para aquilo, com todo o cuidado, com todo o zelo, porque a gente sabe que a nossa função não é só ajudar e não desamparar quem precisa da gente, mas também ajudar os nossos colegas que estão nos hospitais, para que eles não saiam daqui e vão no hospital. Porque a grande vantagem do médico nesse momento é desafogar o hospital. Porque eles vão, não nos achando, eles vão procurar diretamente o hospital, que já não cabe mais ninguém. E é lá ele corre um risco muito maior de uma contaminação. Então, nós estamos também atendendo, tanto em Contagem quanto em Belo Horizonte, na região do Castelo, com todos os cuidados, com toda tranquilidade, com todo espaçamento, com um paciente por hora, sem aglomeração e, graças a Deus, estamos conseguindo ajudar muitas pessoas e conseguindo tirar pessoas aí da fila de hospitais ou do medo. Porque nós estamos vivendo uma crise muito mais do que uma crise política, onde discussões políticas não vem ao caso conversar, ou do que uma crise de saúde, onde não se tem hospital para todo mundo, nós estamos vivendo uma crise de pânico. As pessoas estão com medo. As pessoas estão com muito medo de tudo, de sair na rua, de respirar. E a gente tem que entender que é uma doença, mas existem várias outras. Né? E que também matam, que também causam sequelas e que precisam ser acompanhados de perto para não ter uma descompensação. Então a gente tem que passar essa informação. Continue cuidando, continue indo no seu médico, continue tendo o cuidado com você mesmo, porque essa doença, gente, ela é uma doença que não nos cabe resolver várias coisas. Nós temos que aceitar e enfrentar da melhor forma possível, com todos os cuidados, mas temos que se cuidar também de outras milhares de outras doenças que nós temos e a nossa família também tem. E não tem como ser diferente. Nós não conseguimos ficar isolados o resto da vida em casa. E nós nem sabemos quando que isso vai acabar. Infelizmente, tem que ter, sim, um atendimento extremamente consciente para ajudar as pessoas, para desafogar os hospitais. Acho que nós temos um perfil social de ajudar. Né? Não é só um compromisso de ajudar. Né? E, novamente, eu reitero que, infelizmente, foram muitas perguntas mesmo. É um tema interessante, chama a atenção. E aí eu vou estar à disposição, vou responder no WhatsApp, vou responder no Instagram. Pode mandar um direct de alguma coisa que precisar aqui. Estou às ordens, não tem o menor problema. Em relação a você especificamente, eu queria saber como te encontrar. Eu queria que você passasse para essas pessoas, agradecer a todos que estão aqui, onde te encontrar, como te achar, além dos seus endereços de redes sociais, sabe? Sim, sim. Meu consultório fica no Santo Agostinho. Eu falo que a referência mais forte é o Mater Dei da Santo Agostinho. É na outra esquina, a travessão é na outra esquina. Então, na Araguari, no meu Instagram, você consegue encontrar, inclusive, o telefone para contato, que é 319-9661-1080. A Ana Gracinha, minha assessora, fala com vocês. Uma fofa, assim. Mas fala que ela é meu braço direito e esquerdo. Que bom, né? Tem o site também, doutoraflavianascimento.com, que lá tem muita informação de doenças reumáticas que eu acho legal as pessoas conhecerem, até para saberem com o que elas vão chegar de queixas, entenderem um pouquinho mais. E o Instagram, a doutora Flávia Nascimento, que assim, é a minha rede mais
movimentada. E qual que é o seu... doutora DR Flávia Nascimento. DRA Flávia Nascimento. DRA Flávia Nascimento, Isso. ótimo. Eu acho que assim que ficou bem fácil de poder entender. E eu gosto muito dessa questão mesmo do Instagram, do Facebook, não mais para ser encontrado, mas para ser encontrável, né? Quando a gente consegue achar alguém bom e o Instagram facilita isso. Também quem precisar de alguma avaliação vascular, eu queria, nesse momento aqui, ó, nós estamos com 55 minutos de live, estamos quase acabando, mas eu queria agradecer tanta gente boa que apareceu aqui hoje, né? E eu vi, olha, tem muita gente legal, teve o doutor Ari que participou, teve um professor Roberto, pessoa fantástica, teve as meninas que eu adoro de paixão, a Sara, a Marley, eu só posso agradecer. E eu também fico muito feliz quando você fala a minha mão direita e esquerda, porque as minhas também acabaram de passar aqui, e a gente sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho e que a gente precisa das pessoas para chegar em algum lugar. Para me achar também é fácil, basta digitar DR Guilherme Jonas ou Dr. Guilherme Jonas, seja no Google, seja no Facebook, seja no Instagram. Eu também coloco alguns vídeos de qualidade para passar informação de verdade no YouTube, então também tem um canal no YouTube. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder ajudar nisso aí. Nós estamos em uma época onde as pessoas estão com medo de sair de casa. E para essas pessoas eu também queria dizer que existe uma outra opção. A gente também trabalha com telemedicina. O que dá para ser feito, a telemedicina não é a solução dos problemas, mas dá sim, para a gente pelo menos dar uma orientação inicial e mostrar o caminho a ser seguido, onde ele deve passar, o que ele deve ser feito. Então, o que não pode é ficar desassistido. Eu acho que depois de hoje, com tanta explicação, elas podem ficar com várias dúvidas, menos pensar que estão desassistidas, né? A gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas. Então, eu queria agradecer a todo mundo que veio aqui até agora, que ficou, que nos escutou até agora. Nós já tivemos mais de 70 pessoas que passaram aqui hoje. Então, é muita gente, né? E, assim, muitos ficaram até o final, muitos outros também que não puderam, mas eu tenho certeza que a gente pôde condensar um pouquinho. E nós falamos de coisa muito legal, de fibromialgia, de espondilite anquilosante, de úlcera, de corticoide, de alimentação, né? E de como fazer uma dica prática. E para quem não pegou, só reforçar, porque eu acho que essa dica prática é muito interessante. A dor da doença de varizes, comumente a mais comum, é a dor cansada, aquele peso, depois de trabalhar, no final do dia, aquela perninha inchada, às vezes aquela vontade de botar a perninha para cima para descansar, ou aquela moça jovem que às vezes tem um incômodo de mostrar, usar um short, usar uma saia, ir numa praia, num clube. E a dor da inflamação, ela tem a ver um pouquinho mais com o contrário, piora no frio, a pessoa acorda pelo fato do repouso com mais dor, melhora ao longo do dia depois de exercício, depois do movimento, e a gente consegue entender que o sintoma de dor nas pernas, ela equivale a várias doenças e a várias pessoas. E é importante entender também que reumatismo não é uma doença. Reumatismo é na semântica, uma palavra que fala muito sem definir absolutamente nada. E que existem várias doenças reumáticas, cada uma com suas particularidades, cada um com o seu tratamento específico, que evoluiu muito, que aquela coisa de dar corticoide para todo mundo tinha que tomar corticoide, ou durante muitos anos, você disse muito bem, 20 anos de corticoide, para que isso? Tem alguma coisa errada, né? Hoje já tem tanta droga, a gente sabe manusear melhor outras drogas, e a gente consegue aliviar muito o sofrimento das pessoas, né? Então, sim, queria te agradecer de novo. Tem mais um minutinho, se você quiser deixar acrescentar alguma coisa a mais, mas depois de um minuto ele já desliga sozinho. Só agradecer mesmo, acho que hoje foi muito rico. Uma das lives mais ricas que eu já fiz até hoje. Bom, obrigado, pessoal que ficou com a gente, que mandou pergunta. Estou super à disposição, tá? Pode mandar. Respondo com o maior carinho para vocês. Obrigada mesmo, Guilherme. Fiquem com Deus. Obrigado você. E eu acho que é esse o compromisso que a gente tem que ter com as pessoas, né? Sempre esse, de passar a informação correta. Eu acho que o médico, muito mais do que um fazedor de diagnósticos, indicador de tratamentos, ele é um comunicador. E ele precisa passar a comunicação de uma forma correta, de uma forma entendível. A medicina, um dos defeitos que eu vejo na medicina é que a medicina usa termos difíceis para explicar coisas simples. E isso gera confusão, né? Seria muito mais fácil se ao invés da gente usar aqueles termos complicados, médicos, que a gente usa com frequência, a gente conseguisse falar numa palavra
de fácil entendimento, em vez de falar palpitação.